Eu quero liberar algo sobre você, algo rápido, prático, então preciso muito da sua atenção para a gente poder cear. Estamos numa série, então não adianta nem botar o meu banner, né? Mas vamos lá, eu quero caminhar com você um pouco. Nós estamos falando sobre avivamento semana passada e vamos seguir falando, e hoje me veio logo essa palavra. Está aqui, eu tenho um esboço maravilhoso, mas o Espírito Santo está me dizendo que não é isso, e eu obedeço ele, e preciso obedecer. Atos 3. Após o derramar, o que fazer após um derramar? Avivamento não é uma reunião boa. Uau, nesse culto teve avivamento, porque a música estava legal e a gente viveu uma experiência de um arrepio. Não é avivamento. Avivamento a gente não consegue marcar o dia, dizer vai acontecer no dia 20, não é isso. Nós não podemos dizer quando vai acontecer, mas nós podemos nos preparar para quando acontecer. Por que precisamos de um avivamento? Avivamento é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Sem avivamento você não estará ligado à sua verdadeira natureza e nem ao seu propósito. Por que nós precisamos de um avivamento? Primeiro, avivamento é o retorno de algo. Não é simplesmente ir, é voltar. Avivado, alguém que não tem vida e voltou à vida. Avivamento é voltar à vida, algo que tinha vida, mas perdeu. E nós somos frutos de um avivamento. Escute, você cristão, é fruto de um avivamento. Jesus ressuscitou, sim ou não? Fala para mim, Jesus não ressuscitou? E avivamento não é ressurreição? Então nós somos frutos do quê? De uma mensagem de avivamento. Você pode viver sem avivamento. Dá para viver? Dá. Mas é uma vida de sequidão. É uma vida morna. É uma vida morta. Como é que é uma vida morta? Existe vida, mas há paralisia. Está vivo, mas está parado. Tem gente que está vivo, mas está parado. Então, avivamento não é quando você foi num lugar e disse, cara, eu chorei, fui avivado. Não é isso. Avivamento é quando Deus escolhe se mudar para uma geografia. É quando Deus diz, eu quero morar naquele lugar, com aquele povo, habitar no meio dele. Isso é avivamento. Atos 3. Avivamento, Atos 2. O derramar do Pentecostes. Maravilhoso. Para que fomos avivados? Deus vai derramar vida em alguém que vai continuar parado? Atos 3. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração. Primeiro, foram avivados, mas continuaram orando. Uau, eu recebi algo de Deus. Receber não é difícil. Difícil é manter. Oração. Ai, lá vem o pastor falar de oração. Exato, você fracassa porque não ora. É simples. Oração não é falar, é se derramar. Você pode falar 2 horas, não adianta de nada. Mas é quando você está com Deus, a sós com Deus, e se derrama diante de Deus, que as coisas acontecem. Antes de Deus derramar um avivamento, Ele gera um despertar. Despertar para quê? Oração. Evan Roberts orou dos 13 aos 26, até Deus derramar o avivamento em Gales. A gente olha a história do avivamento em Azusa, 1906, William Seymour ora 7 horas por dia. Ah, eu não consigo orar 7 horas por dia. Ok, irmão, mas não é tempo. Não é a quantidade de tempo, é a qualidade da intimidade. Você está aí, irmão? Foram orar. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sentado. Foi carregado até a porta do templo. Estava na porta da igreja, chamada Formosa. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam. Mas quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes, me dê uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, veja, João está lá, sempre com Pedro, disse, olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse, não tenho prata nem ouro,
mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E pegando pela mão direita, viu? Não pode ser de esquerda. Pela mão direita. É profético? Eu acho que é. Eu não gostei, o problema é seu. Então, pegando pela mão, eu estou fazendo você repetir porque eu perdi aqui. Amém, oh, aleluia. Está ali, é que eu gostei tanto, pegando o homem pela mão direita. Pastor, isso ali não é um detalhe, é muito importante, é um código. Tem coisa que não levanta com a esquerda. Levanta e anda. Pegando pela mão direita, levantou imediatamente os pés, os tornozelos do homem, tudo se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo. Marca isso: andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu. Alguns viram. Viu ele andando, louvando a Deus. E o reconheceu como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta do templo. Mas sim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Aprenda uma coisa: se Deus vai nos dar algo, esse algo não pode ficar aqui dentro. Eles foram avivados em Atos 2. Receberam o poder do Espírito Santo. Aprenda uma coisa: você recebeu algo de Deus para colocar você em movimento. Avivamento é movimento, é a vida de Deus em movimento. Não é para acontecer aqui dentro somente. O avivamento é para a igreja, não é para o mundo. Mas a igreja precisa ir ao mundo para tocar o mundo com esse poder sobrenatural. Então, uma vez sendo ativado por Deus, Pedro e João continuam orando. Escute uma coisa: mesmo que você tenha recebido algo, continue na presença de Deus. Oração fala de uma disciplina, um estilo de vida. Já recebi o suficiente, para de orar. O milagre já chegou, não ora mais. Continue buscando, porque ainda vai continuar acontecendo novos milagres. E eles estão indo para o templo, olhe bem, indo para a igreja, indo para esse lugar. Na porta do templo tem um aleijado. É interessante pensar nisso, porque esse homem parava ali, não sabemos quanto tempo, mas muito tempo. Fez da porta do templo o seu lugar de pedir. Escute uma coisa: você pode viver nesse tempo só na porta. A porta é o lugar onde você para antes de entrar. Porta na Bíblia fala de mudança, de transição. Todo avivamento nos transiciona. Todo avivamento nos muda de condição. Pastor, traduza melhor o avivamento. Entenda, avivamento é Deus habitando no lugar e derramando a sua vida sobre aquele lugar. O que tocou Pedro e João? A vida de Deus. Indo para o templo, tem um homem parado na porta. Escute, cuidado com aquilo que está deixando você parado na porta. Tem gente olhando o que está acontecendo e não participando do que está acontecendo. Mas uma vez eu até vivi algumas coisas, mas me frustrei. Agora eu fico só olhando. Não fique só olhando. O homem ficava parado, um aleijado. Quer dizer que ele não tinha movimento. Mas diante desse momento onde tem alguém parado, diga assim comigo: pessoas paradas. O que tem de gente parada hoje? O que tem de gente paralítica, não fisicamente, mas espiritualmente? Um coração paralítico, uma vida paralisada. Qual ponto da tua vida você parou? Avivamento te tira desse ponto aonde você parou. Quantas pessoas pararam lá quando perderam algo? Você parou na última perda. Você parou naquela última frustração. Você parou naquela palavra que alguém disse sobre você. Esse homem estava parado à porta do templo, pedindo esmola. Ninguém passava por ali e fazia alguma coisa, até que pessoas que carregam o avivamento estavam passando por ali.
Passando por ali Pedro e João, o homem pediu-lhes esmola. Ele está dizendo assim: me dê alguma coisa. O problema hoje, nossa cultura de igreja, é que nós olhamos para algumas situações e dizemos assim: isso é normal. Não é normal alguém parar na porta, não é normal alguém ficar impedido de entrar no que Deus está fazendo. Mas nós achamos que é normal. Isso aqui, sabe, em algum momento vai mudar. Se eu falar para você que não vai mudar, se você não se posicionar para que isso mude. Quando esse homem está na porta, quantos passaram por ele? Muitos. Mas Pedro e João passando, ele pediu. Quando ele pede, eles dão aquilo que o homem pede? Pedro e João olhando para ele. Olha que atitude. O milagre não vai acontecer se você estiver na companhia errada. Avivamento não é uma pessoa orando e pedindo. Às vezes é um pequeno remanescente que está junto em oração, clamando junto, buscando junto. Pedro e João são parecidos, né? Oi? Não são parecidos. Pedro é aquele cara que vai orar e leva a espada. João é aquele cara do coração. Ele vai, deita a sua cabeça no colo de Jesus. São diferentes. Avivamento nos leva à mudança de comportamento. Se você tem dificuldades com pessoas, se você não consegue caminhar junto, dificilmente você vai acessar o que Deus tem para você. Se você é um Pedro, procure um João. Se você é um João, procure um Pedro. Se você é um cara como Pedro, já meio durão, meio difícil, temperamento bem explosivo, busque uma aliança com alguém calmo. Se você é um João meio tranquilão, busque alguém como Pedro que tem dinâmica. Diga assim: visão e ação. Avivamento ativa visão. Visão. João tem visão. Lembra que eles estavam no barco? João vê Jesus, mas quem se lança na água? Pedro. A sua força não é suficiente para viver o que Deus tem para você. Dentro de uma família tem que ter Pedro e João. Tem dias que a mulher está que nem Pedro e o cara tem que estar que nem João. E se o doce estiver que nem Pedro, vai dar ruim. Vai dar ruim. Tem que ser alguém João aí. Escolha quem você vai ser naquele momento da DR. Esses dias eu e a pastora estava tendo uma DR e a gente terminou e falou: cara, que DR intensa, hein? Quem você foi? Eu tentei ser João Máximo, mas você viu que o Pedro apareceu aí, hein? Uau! Aprenda uma coisa: eu quero acessar o que Deus tem para mim. A pergunta é: você é um homem de aliança? Pedro e João, eles não são parecidos. Não é se você é igual ao outro irmão, não é se você tem a mesma roupa. Tem igreja que é tudo uniformizada. Não adianta, irmão. Aqui nós não trabalhamos com uniformidade, nós trabalhamos com unidade. Somos diferentes, sim, às vezes pensamos diferentes, mas podemos caminhar juntos. E agora Pedro diz: olhe para mim. Porque aquele homem caído, deitado na porta, só olhava para ele. O avivamento tira os teus olhos da terra. O avivamento tira, faz com que você mude sua visão. Pedro diz: para de olhar para a tua necessidade e fixando os olhos. Olhe bem, tem coisas que você perde. Tem gente que olha para tudo e não vê nada. Você tem que ter os olhos fixos. Diga assim comigo: uma única visão. Qual é a única visão que você tem que ter? Não é o passado, irmão. Você tem que fixar os seus olhos, porque tem coisa te distraindo, e tem milagre que você não pega, porque está distraído. Pedro disse: olhe para mim. A primeira grande mudança da tua condição começa aqui. Visão. A visão que nós temos do Brasil, o que nós vemos nessa nação, ela está mergulhada na corrupção, no pecado. O que tem que acontecer para que haja uma mudança no curso da história do Brasil? Um avivamento. A única coisa que pode salvar essa nação. Joel 2:28 vai dizer que o Senhor, Ele vai batizar o globo terrestre dentro da unção, dentro de um batismo do Espírito, vai lavar as nações. Não, pastor, se mudasse de presidente, não vai adiantar. Não, pastor, se tivesse, sabe, alguém trabalhando, não vai adiantar. O que vai mudar os rumos do Brasil é um avivamento. E para isso você tem que ter os seus olhos firmes.
Para de olhar notícia na televisão, para de começar a ser confundido, olhando de forma fixa. E olhando para Pedro, Pedro diga assim: visão e palavra. Pedro olha e diz: não tenho prata nem ouro. Eu imagino aquele cara dizendo: é que nem a gente quando vem na igreja. Deus diz: hoje não é o milagre que você está pedindo, é o milagre que eu já estabeleci para dar a você. Já sofreu um desapontamento? Deus vai te desapontar. Deus é um pai, Ele desaponta o filho. Para educar, para amadurecer, Deus te desaponta. Eu desaponto a Zoe. Meia-noite ela diz: quero chocolate. Não, ela fica toda desapontada. Quando Pedro disse: eu não tenho aquilo que você está pedindo, mas eu tenho aquilo que Deus de fato já designou para você. Escuta, o que Deus designou para você é bem melhor do que aquilo que você está pedindo. Eu estou pedindo uma coisa, vai receber talvez uma coisa bem diferente, mas é o melhor para a sua vida. E Pedro disse: eu não tenho. E a gente acha que a gente não tendo não pode fazer? Tem problema que você soluciona com ouro e com prata. E tem coisa que não é ouro e prata, é o poder da fé. Lembra que eles foram avivados em Atos 2? Agora estão com uma fé renovada. Pedro disse: eu não tenho o que você está mendigando, até porque isso não vai mudar a tua condição, mas aquilo que eu tenho te dou. Levanta e anda. É tempo de uma igreja que não está parada na porta, aleijada, pedindo ajuda. É um tempo de uma igreja que está posicionada, dizendo: você que está caído pode levantar e entrar. Nós estamos sendo aqueles que passamos por quem está caído. Nós só queremos a nossa vitória, a nossa conquista, e às vezes não olhamos para alguém que está caído. Esse homem estava caído, muita gente passava por ele e não via. Mas o avivamento muda a perspectiva. Pedro olhando para ele e só falou, diga assim: visão, palavra e ação. Pedro estendeu a mão. Diga assim: a mão era de Pedro, mas o poder era de Deus. Levanta a sua mão, eu vou profetizar. A mão vai ser a sua, viu? Vai ser a sua mão. Vai ser a sua mão naquele lugar. Vai ser o seu toque naquele lugar. Mas o poder vai ser o poder de Deus. Será que eu deveria botar a mão? Bota a mão. Será que eu deveria orar por isso? Ora por isso. O poder de Deus vai estar lá operando. E é lindo pensar que Pedro poderia não ter feito nada. Há uma igreja que não faz nada. Se você está recebendo algo aqui, faça alguma coisa com aquilo que você está recebendo. Não adianta ficar acumulando. Tem gente que coleciona profecia, já viu? Um dia um cara me chamou: olha pastor, eu tenho essa palavra. Cara, tem gente que coleciona profecia. Não seja um colecionador de promessa, seja alguém que está ali posicionado, pronto para agir. Então quem está avivado não olha para uma situação e diz: aqui não adianta botar a mão. Quem está avivado diz: vamos lá, estendemos a mão e você vai levantar daí. Não adianta você querer o poder de Deus para voltar para casa e viver uma vida comum. Pedro e João, e você leu no texto, e João não se afastava dele. Quem que está aparecendo aqui? Pedro e João. Onde é que João entra nessa história? O intercessor. Quando alguém da sua casa, quando você está avançando em algo, peça para alguém interceder por você. Intercessores. João é um intercessor de Pedro. Esse cara vai, eu estou contigo aqui. Há coisas que você não vai fazer sozinho, você vai ter que comunicar com alguém dizendo: me cubra de oração. Esteja lá comigo. Se eu me orgulhar, você diz: menos. Se eu me perder, alguém vai ter que dizer: lembra da promessa, para com isso. Quem é a pessoa que pode te lembrar de algumas coisas? O avivamento não quebra aliança. O avivamento, ele é feito de alianças. Pedro e João. Olhando para aquele homem, agora diz o texto, vamos aqui, já para você entender isso. E pegando pela mão direita, levantou. Imediatamente, uau! Como eu oro por essa palavra, coisas que não vão demorar para acontecer. Imediatamente. Você vê que não era Deus. Não era porque Deus não queria fazer, é porque ninguém se propôs a deixar Deus fazer através da sua vida.
Talvez você está dizendo, um dia Deus vai fazer. Deus vai fazer quando você disser: faz através de mim, faz através de mim, Senhor. Muda esse ambiente através de mim, restaura algo através de mim, Senhor, libera uma palavra através de mim. Pedro foi um fio condutor, um canal de condução. Ele estava dizendo: eu estou aqui. O que eu não tenho não me impede de ser usado por Deus. Deus vai te usar até por aquilo que você não tem. Não tenho prata, não tenho ouro. Nesses dias prata e ouro não vai salvar você. É o poder de Deus. Mas aquilo que eu tenho, fé, poder, unção na minha vida, isso vai mudar a realidade. Tem gente por aí dizendo que tem poder de Deus, mas ele passa pelo caído e não levanta. Tem que diz que está orando e está recebendo algo de Deus, mas não muda nada no seu ambiente. Pedro, olhando, disse: levanta e anda. Estendendo a mão, o homem se levantou e imediatamente. Eu queria que você pegasse essa palavra. Imediatamente, querido, é um tempo que está acertado. Imediatamente, a hora certa está marcada, o tempo certo está marcado, não vai demorar. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. Por que você está andando desalinhado? Porque não foi tocado pelo poder da fé. Os pés e tornozelos. Onde estava o problema? Na base. Às vezes o teu problema não é o fruto, é a raiz. O derramar não vem na cabeça, nos pés. Raiz. Você está aqui tentando viver algo com Deus, mas a raiz está contaminada. A religião te contaminou. O pecado dos seus pais, a sua raiz ancestral contaminada. E agora contaminado você diz: cara, não acontece nada aqui. Porque não é o fruto, é a raiz. Pés e tornozelos se alinharam e tudo foi firmado. Eu oro agora que na sua vida tudo permaneça, não como está, mas vai começar a mudar. Ossos podem estralar, juntas podem ser consertadas, que tudo que estava torto se endireite, desalinhado se alinhe, e que tudo comece a ficar firme. Tem gente que não é firme, e se não é firme é enfermo. Tem gente que não é firme na palavra, firme. A pessoa está na igreja, mas não se firma. Já viu aquela expressão? Como é que está, irmão? Estou firme que nem palanque embanhado, é? Já viu o palanque embanhado como é? Não é firme. Pastor, por que as coisas não funcionam? Você não se firma. Você oscila. Você é inconstante. Esse homem não era constante. Ele está pedindo qualquer coisa. Deus não vai te dar qualquer coisa. Seja específico. Ele não sabia nem o que pedir, mas Deus sabia o que dar a ele. Tem tempos que você não sabe pedir. Só deixa Ele tocar você e levantar você e firmar todas as coisas. Que sua casa, sua família se firme. Que você fique firme na fé, firme na presença. Deus te deu uma palavra, fique firme sobre essa palavra. Pastor, os dias são difíceis, vão ficar mais difíceis, mas você estará firme. O homem se firmou, olhe bem. E ele, dando um salto, se comportou normal. Imagina a cena. A vida toda parado, a vida toda plantado no mesmo lugar, sobre o mesmo fracasso. De repente, o poder do avivamento, que não está no templo, está operando fora do templo agora, faz esse homem saltar. Aprenda uma coisa: não é para você se comportar do mesmo jeito. E quando você vê pessoas se comportando diferente, não julgue. Não julgue o comportamento de fé de algumas pessoas. Não julgue o testemunho de algumas pessoas. Porque você talvez nunca saltou nada. Você vive sempre na parte rasa. Aqui eu consigo controlar. O homem foi tocado, saltou. Diga assim: a minha vida, fala com fé, a minha vida vai dar um salto nesses dias. Mas não estava parado. O poder do avivamento gerou nesse homem uma força de ser impulsionado. Deu um salto, o que nós chamamos do salto da fé. Tem
coisas que você não pode se comportar normal, tem que saltar. E esse homem, tocado pela fé, o comportamento mudou. Diga assim: o avivamento nos muda, nos transforma, gera em nós um comportamento de fé. E ele, dando um salto, se colocou em pé. O homem estava sempre em pé. O avivamento coloca você em pé, posicionado exatamente onde Deus quer você. Que você, escute, Deus vai posicionar você em lugares. Então começou a andar, ótimo, e entrou com eles no templo. Até aqui estava fora do templo. O que o avivamento vai trazer para a igreja? Pessoas que não podiam viver nada, pessoas que estavam condenadas ao fracasso, mas alguém encontrou eles em alguma porta e disse: você não pode ficar só aqui, essa linha limitadora tem que ser quebrada, você tem que participar do que Deus está fazendo. Eu vim falar para você: para de querer entrar sozinho, é por isso que você não entra. Ajuda mais alguém a acessar uma bênção, ajuda mais alguém a entrar em algum ambiente. Se você diz que o evangelho mudou a sua vida, a pergunta é: por que essa palavra, por que o evangelho que te tocou não toca pessoas perto de você? Não, pastor, eu não sou evangelista. Não é ser evangelista, é paixão por Jesus. Hoje eu estava almoçando num lugar, encontramos um casal, que queridos, moram longe, trocamos já o telefone, e disse: cara, você vai da minha casa? Ele tomou um susto na sua casa? Claro. Vai na nossa igreja. Igreja? Piorou. Uau, igreja. Na hora, uma paixão por casal. Falei: cara, que pessoas boas. Eles ainda não têm Jesus. Vão apresentar Jesus para eles. Você não prega por quê? Por que você não prega? Porque você não entendeu que algumas coisas que Deus te dá, Ele só te dá para você se mover e operar naquilo. Deus me tocou, grandes coisas. Quem você está tocando? Não, pastor, eu tenho vergonha. Não, você tem um demônio que te bloqueia, que trava, que te impede de crescer. Mas nesses dias eu digo para você: Deus vai nos posicionar com uma palavra. O homem entrou no templo e as pessoas virão para o templo. Os grandes avivamentos, querido, você não vai ver as pessoas num lugar como esse. Essa igreja não vai ser capaz de comportar as multidões que o avivamento vai trazer. O avivamento de Pensacola, em Brosville, você vai ver que eles entravam no culto às 19, estavam nas filas para entrar desde as 2 da manhã. O avivamento em Tulsa, Todd White, Todd Bentley, orou por um monte de gente, 700 pessoas. Ele orou, ninguém era curado. Chamava a pessoa para frente: o que você tem? Sou surdo. Orava. Está ouvindo? Não. Todd Bentley era um cara diferente, todo tatuado, grandão, parecia um motoqueiro, apaixonado por Jesus. E ele orou, 700 pessoas, ninguém ficou curado. De repente ele disse: acho que não vou mais orar. O Senhor disse: ora hoje. E depois que ele terminou de orar, 701, os milagres nunca mais pararam. As pessoas chegavam na fila para entrar na cadeira de roda, chegavam para entrar, elas estavam caminhando. Levaram um homem de ambulância. Olha para cá e presta atenção. Isso é avivamento. Não é uma reuniãozinha para você vir e ficar feliz. É para você entrar e ver Deus. O que você viu? Deus. O que tinha no telão? Nem vi, tinha Deus. Ele estava pregando e uma mulher dentro de uma sala mortuária com seu marido morto olha o culto na TV e disse: o que esse homem está falando é real, vai acontecer. Ela botou a mão na televisão e sobre o morto, e ele ressuscitou. Sabe o que é isso? É que você está vivendo uma vida comum. Você não quer. Você quer ficar sentado, caído na porta, muitas vezes pedindo migalha, quando você deveria estar em pé, ajudando alguém a se levantar. E quanto mais você levanta pessoas, mais você é levantado por Deus. Ele anda simples: nosso time pode subir, senão você vai ficar: ai, amanhã eu preciso trabalhar, e o pastor não termina. Começou a andar. Eu oro para que tudo comece a andar.
O avivamento gera movimento, que as coisas comecem a andar. Tem coisas que não estão andando porque você não está cheio de Deus. Tem coisas que não estão caminhando porque você está parado em lugares. E ele começou a andar. Fala aí para o seu vizinho, vai começar a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando. 3 áreas que o avivamento toca. Andar aqui é vencer as limitações. Eu vim dizer, você vai vencer as limitações. Andar. Andar aqui é entender que eu tenho que me posicionar e avançar. Andar aqui fala do físico. Nós precisamos da ajuda de Deus, porque senão as coisas não andam. Talvez você diga, pastor, as coisas pararam de andar na minha empresa, as coisas pararam de andar na minha vida, o que eu faço? Deus fará com que as coisas se movimentem. Deus colocará as coisas em movimento. Ele anda, diga assim comigo, andar. Pastor, isso aqui é o primeiro ponto? É o primeiro ponto. Quem não pode andar? Alguns passos, não é para acelerar. Tudo começa no tempo. Começa andando. Tem gente que chegou na igreja e disse, cara, eu já estou atrasado, eu estou indo num Forte House, eu já quero começar. Calma, anda. Andando. Mas ele ficou andando. Entrou andando, salta, diga assim, saltando. Saltou uma vez, sim ou não? Agora está saltando de novo, mais alto. Sabe quando sua vida dá um salto, diz, uau, que legal, tem um salto ainda maior para dar. Sua vida vai dar um salto, e um grande salto que ainda está por vir. Um salto que você vai não somente caminhar, mas saltar. Diga assim, curado na alma. Quem está saltando é a cura interior, no sentido de um coração livre. Ninguém é culpado de você ficar parado. Ninguém é culpado de você estar do mesmo jeito. Você não está culpando ninguém. O avivamento gera perdão. Livre na alma. Pode saltar quem está pesado? Oi, bota uma mochila com 300 quilos de salta. Não tem como saltar. Para você dar esse salto, você tem que estar leve. Se perdoa nessa noite. Se perdoa. E se você tem algo, qualquer coisa com alguém, conserta. Perdoa. É o tempo de você saltar. E Deus vai ter que tirar a carga para você saltar. Eu vim profetizar sobre você. Você não vai só andar, você vai começar a saltar. E o homem entrou andando, saltando, diga assim, e louvando. Louvando é um nível espiritual. Ele adorava antes. Ele está andando com quem louva, aprendeu a louvar. Se você anda com quem está perto de Deus, você vai querer estar cada vez mais perto de Deus. E não tem como entrar nessa fase, não tem como entrar no novo de Deus do mesmo jeito. Você tem que entender a níveis de você andar, vencer as limitações físicas, vencer a falta de alguma coisa. Você tem que saltar, ser livre na alma, mas você também tem que louvar, ter liberdade no espírito. Diga assim, um tempo de liberdade está vindo sobre mim. E todo o povo viu ele andando e louvando a Deus. Oh meu Pai, todo o povo viu. O que vai acontecer naquela casa, lá no endereço onde você mora, Deus vai descortinar e vai mostrar para muita gente. O teu milagre vai aparecer em alguns lugares. Alguém vai ouvir falar de você de longe e vai poder vir olhar. E ele entrou saltando. E todo o povo viu andando e louvando a Deus. E reconheceu que era o mesmo que se sentava pedindo esmola à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. O que começou em Atos 2, ficou lá? O que nós começamos nessa igreja não termina aqui. Tem que seguir com você amanhã. Amanhã ou você vai ser alguém caído na porta, ou alguém capaz de levantar alguém caído. Ou você vai ser aquele que está mendigando migalha, ou você vai ser aquele dizendo, eu tenho fé, eu tenho unção, eu tenho poder na minha vida. Não é prata e ouro, eu tenho aqui algo que você precisa e não tem. Quem nós seremos esse tempo?
igreja que deixa as pessoas na porta, ou uma igreja que traz as pessoas para dentro. Aprenda isso. Sua vida pode ser normal, comum, ou uma vida avivada, cheia de Deus. E milagre tem que se explicar, porque Pedro faz um discurso. Tem gente que não vai aceitar as coisas acontecerem, vão querer mentir, vão querer um discurso. Não, peraí, foi Deus mesmo. E Pedro começa lá no 11. Eu não vou ler para você, você pode ficar em pé. Eu quero terminar assim. Fique em pé no seu lugar. Nosso time já se posiciona, já pega a senha, já vem. Vamos, rapidamente. Pedro tem que explicar o avivamento. Atos 3, verso 20. Vamos ler o 19, Atos 3, 19. Pega isso aqui. Arrependei-vos, convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envia o Cristo que já vos foi predeterminado, Jesus. Eu vim dizer para você: o tempo que te tocou é o tempo que você vai liberar lá fora. Pedro e João foram tocados, eles foram tocados por um tempo de avivamento. Tempo de refrigério é tempo de avivamento. E eu vim dizer para você: é chegado, está saindo da presença do Senhor um tempo novo para você. Desse modo está saindo da presença do Senhor tempos de refrigério, tempos de renovar a força, tempos de levantar pessoas caídas, tempos de ver milagres sobrenaturais. Eu não sei que tempo foi até aqui, eu não sei como estava o teu tempo, mas eu vim dizer: a partir daqui está sendo liberado sobre você tempos de refrigério, tempos de renovar sua força. Vamos, comece a orar. Se você está aqui se sentindo alguém caído, diga: Senhor, hoje eu estou me posicionando. Tempos de avivamento, tempos de restauração, tempos de renovo na vida espiritual, tempos que estão sendo liberados da parte do Senhor. E você viu qual é a chave? Arrependei-vos. É tempo de nós nos voltarmos ao Senhor. Arrependimento é refletir: eu tenho errado, eu estou buscando só para mim, eu estou sendo muito levado por essa ideia de egoísmo. Mas hoje eu vim dizer: me toque com esse tempo de avivamento. E eu quero tocar outros lugares também. Eu quero soprar este vento que vem da presença. Nós queremos orar para que você entre nessa fase andando, saltando e louvando a Deus. Jesus, nós queremos orar aqui para que nesse mês de junho, esse momento, o meio, a metade da jornada, é o lugar onde nós estamos aqui dizendo: nós estamos firmes na palavra, nós estamos em pé para levantar outros. Nós não queremos entrar nos nossos Forte House sozinhos, nós queremos levar pessoas pela porta, nós queremos levar pessoas por essa transição. Eles podem chegar paralíticos, parados, impedidos, fracassados, mas nós queremos oferecer a nossa mão. Onde estão as mãos que vão levantar os caídos? Onde estão as mãos que vão libertar os drogados? Onde estão as mãos que vão alimentar o faminto? Onde estão as mãos que vão curar os enfermos? Esta é uma ceia de posicionamento. Vocês podem ir. Estão abençoados os elementos. Estão abençoados.